ficamos esquecidos. Como diz o Hermínio de Miranda, né? Nós temos que relembrar. Nós temos que relembrar. Como dizia o Platão, né? Aprender é lembrar. Então é preciso que nós nos lembremos, né, de que nós somos espíritos, né, em evolução, progredindo, lutando, trabalhando. E quando nós estamos mergulhados aqui na Terra, a gente esquece. A gente esquece, sabe, muitas vezes é lógico, tem muito espírito que basta ler um panfletinho, um folhetinho e já, olha só, é isso que eu quero. Né? Um livro, é isso que eu quero. Né? Então existem milhares de pessoas por aí que basta um lembretezinho que ela retoma o caminho e vai trabalhar na doutrina espírita. Mas tem tantos, né, que são muito difíceis, né, e recebem a oportunidade, né, de ser médium, né, e acabam não trabalhando. Quantos que nós conhecemos? Estou dando um tempo. Pois é, sabe? Quantos que vivem em dúvida? Né? Quantas pessoas, né, que vivem em dúvida? Será que isso é verdade? Então, a grande parte dos espíritas, né, não acreditam. Não precisa nem ser médium, não precisa ser médium ostensivo, não precisa nem ser médium ostensivo. Acreditam no que está acontecendo, né, o que acontece. Né? Sabem que os espíritos estão trabalhando conosco. Né? Tem inúmeras pessoas que não dão passagem. Né? Somos assim, médiums intuitivos. 99% das pessoas são médiums intuitivos. Então, não dão passagem. Apenas colaboram com as energias. Ou então colaboram, né, em palestra, colaboram na casa espírita, colaboram de tudo que é forma. Então ninguém, muita gente não é, as pessoas não são obrigadas a ser médiums ostensivos, porque é uma incumbência, cada um tem uma incumbência na vida. Né? E nós temos que saber discernir essas questões. Mas então o espírito Erasto diz para nós que é chegada a hora que nós devemos renunciar às nossas atividades fúteis. Porque nós temos que sacrificar a propagação do espiritismo, sacrificar o nosso tempo inútil. Muitas vezes acho que a gente fica em frente à televisão, né, ou fazendo outras coisas. Então é chegada a hora. Então é interessante, né, o chamamento, né, do Espírito Erasto, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né, porque nós somos chamados, todos nós espíritas temos a missão, né, de pregarmos a reencarnação e a evolução espiritual. Nós temos essa missão. Né, todos nós temos essa missão. Então, que nós, diante de nós, muitos materialistas se dissiparão diante da nossa firmeza, tá? Da nossa crença. Né? E aí diz ele mais aí, né, que muitos espíritas, muitos chamados ao espiritismo se transviaram. Conheço pessoas que estudaram, conviveram em casa espírita em Porto Alegre e que hoje me dizem assim: eu não preciso de Deus, tenho até problema de ser amigo de uma pessoa assim, tenho até problema, não consigo conviver com uma pessoa assim. Muitos se transviaram. E que nós
devemos então buscar a verdade. Né? E diante disso, né, o próprio Allan Kardec pergunta, diante dessa manifestação do Erasto, pergunta, né, se muitos se transviaram, como faremos para reconhecer o verdadeiro trabalhador espírita? Está lá, capítulo 20. Daí ele diz assim, ó, pela verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão, pelo número de aflitos que eles consolem, pelo seu amor ao próximo, sua abnegação, seu desinteresse pessoal, e pelo triunfo dos seus princípios, que Deus quer que a sua lei triunfe. Vejam só, nós como espíritas sabemos que a doutrina espírita é tremendamente verdadeira e comprovada, não é? Todos nós temos certeza disso. Nós vemos, nós falamos com os espíritos, nós vemos as transformações, nós vemos até curas. O espiritismo não veio para fazer tratamento de saúde para ninguém, né? Assim como se faz no hospital. Tá? E tem casos por aí que tem até maca. Então, que não seguem as diretrizes básicas do espiritismo, mas as pessoas podem se curar com a doutrina espírita, com certeza, né? Porque a gente sabe que a gente se cura quando merece se curar, né? E não é assim aquela coisa de ser aquele chamariz todo, né? Que muitas vezes certos presidentes de casa espírita confundem, sabe? Confundem as coisas, porque a doutrina espírita, ela cura com o conhecimento. A gente aprende o que é o espiritismo e aprende, sabe, a se curar, a evitar as doenças. Então, conta o Humberto Campos que o Allan Kardec estava preocupado, ficou sabendo que um sonho do Lutero, que o Lutero havia sido transportado para uma região celeste, para saber, para tirar informações, para ver como é que era a felicidade celestial. E o Allan Kardec, quando ele estava trabalhando no Livro dos Espíritos, em 1856, ele deitou, lembrando daquilo, né? Lembrando daquela história que ele tinha tomado conhecimento do Martin Luther, conhecido como Lutero, grande reformador, né? Protestante. E o Kardec deitado lá, de repente se viu transportado, um desdobramento, para uma região nevoenta. E lá naquela região ele viu assim, assistiu uma quantidade enorme de pessoas gemendo, gritando, com acesso de loucura. Aí o Kardec perguntou ele estava sendo levado por um espírito elevado. E o Kardec perguntou para ele, mas quem são isso aí? São os perseguidores dos cristãos? São os imperadores romanos? São os antigos lutadores? Átila, Gengis Khan? São os carrascos dos cristãos? Daí o espírito superior disse para ele, não, eles todos já foram
atendidos por Jesus, todos foram encaminhados a reencarnações e que se recuperaram perante a lei. Todos eles já foram, porque eles eram pessoas selvagens, os imperadores lá de Roma, aqueles lutadores lá, os algozes dos cristãos, os matadores dos cristãos, perseguidores, todos eles foram recuperados, todos eles eram pessoas que tinham noção de espiritualidade. Daí o Kardec, emocionado, disse assim: mas quem são essas pessoas que me cortam, né, a alma? Aí diz assim: olha, quem são? Me diz, por favor, né? Daí o Espírito disse assim: bem, esses aí são todos aqueles que sabiam da verdade, que tiveram a oportunidade de saber qual é o pensamento de Jesus, os ensinos de Jesus, e preferiram o mal. São todos antigos cristãos de todas as épocas que estão aí, né? Para eles um berço é muito difícil de obter na Terra. Aí o Allan Kardec, naquele momento, voltou imediatamente para o corpo. Voltou para o corpo, se levantou e escreveu a questão 642. Ele diz assim, para assegurar a sua situação no futuro, não basta ao homem não fazer o mal? Aí os espíritos responderam: não, é imprescindível que se faça o bem. Em outras palavras, né? Não estou achando aqui o texto, mas está aqui. Então, dizendo então que é imprescindível que se faça o bem. Por quê? Responderá por todo o mal que haja resultado e não haver praticado o bem. Vejam a responsabilidade nossa de espíritas. Não basta, eu sou uma pessoa boinha, né, como dizem as pessoas, né? Semana, alguns vizinhos meus foram assaltados. Aí eu disse, a gente tem que criar coragem de dizer para as pessoas, né? Nós espíritas temos que dizer para as pessoas. Na praça de João, eu disse assim: olha, nós temos que trabalhar para Deus. Daí a senhora disse assim para mim: eu rezo bastante. Não basta ficar rezando. Não adianta ficar rezando. Que Deus menos quer que a gente fique enchendo os ouvidos dele com reza. Não basta. Nós temos que agir. Fazer coisas boas. Não é? Pois que quando Jesus. Por isso que é importante a mensagem de Jesus. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? As mensagens, as ideias mais importantes de Jesus. É quando ele fala, né, que toda vez que estive doente, estive preso, com fome, com sede, sem roupa. Então vejam, Jesus avisa, né, que nós temos que nos importar com os outros. Nós temos que nos importar com os outros, não
Não podemos viver achando que eu sou uma pessoa honesta. Eu trabalho, eu saio de manhã, volto de noite, eu sou cumpridor dos meus deveres. Não basta. Então, só isso. Trabalhar, levantar cedo, suar o dia inteiro, todo mundo tem que fazer. Isso não é privilégio de ninguém, né? Todo mundo é obrigado